entende uma coisa, já fala que é uma batalha. Amém? Eu não preciso explicar o que é uma batalha. A batalha é uma guerra, aonde é travada entre pessoas por causa de um território. Então o que acontece? Escuta isso, ó. Essa batalha é invisível, travada em um âmbito espiritual. Então a batalha espiritual ela começa no âmbito espiritual. E dentro do âmbito espiritual você é introduzido. Entende isso? Há uma introdução, você é conectado dentro dessa batalha. Por quê? Porque é uma sensibilidade. Entenda, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo o padrão deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Entenda uma coisa, nós temos armas em Deus para vencer essas batalhas. Nós precisamos ter esse entendimento. Hoje, dentro do entendimento do novo pacto, nós entendemos que Cristo não está no externo. Cristo está onde? Diga em mim. E se Ele habita em nós já começamos a entender que a gente já entra na batalha vencendo. Amém. Escuta, o diabo só pode vencer dentro de um território, na autoridade, ou melhor, na legalidade que você dá a ele. Então, dentro de um contexto de batalha espiritual, diga comigo, ela é de âmbito espiritual. Ela é de âmbito espiritual. Então, quando é de âmbito espiritual, para mim vencer essa batalha, eu preciso ser o quê? Espiritual. Uma pessoa carnal, ela pode entrar numa batalha? Não. Por que ela não pode entrar numa batalha? Porque ela vai apanhar de Satanás. Ela vai perder essa batalha. Porque só os espirituais entendem as coisas do Espírito. Então, quando você começa a entender essas armas que nós recebemos, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir vãs filosofias e arrogância de que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Isso tudo passa o quê? Dentro de um domínio. Escuta, Deus é arrogante? Não. Deus não é arrogante. Deus é amor. Amém? E Deus, ele leva o seu povo dentro desse contexto em amor, para que as pessoas possam compreender a realidade dentro de um contexto espiritual e terrenal. Por exemplo, se Deus é amor, qual é a expressão exata de Deus? O Cristo. E nós temos o Cristo. Então o que vai prevalecer em nós? O amor. Então quando a gente começa a entender isso, nós começamos a entender a batalha espiritual dentro de uma outra visão. Primeiro eu olho a batalha com os olhos de amor. Por quê? Eu preciso identificar. Se nós formos totalmente agressivos dentro da batalha, eu digo, dentro de um início, você pode confundir pessoas com espíritos. E com um olhar cristão, com um olhar direcionado por Deus, dentro desse âmbito espiritual, você precisa entender que a luta não é contra homens, contra a carne, mas a luta é contra principados e potestades. Amém, irmãos? Amém. Essa batalha acontece na vida do cristão constantemente, sendo uma batalha contra influências do mundo, principados, potestades e principalmente contra a nossa natureza adâmica. Deixa eu te falar uma coisa. Com o tempo eu mudei minha maneira de pensar em relação à batalha espiritual. A maior batalha que nós travamos hoje é contra a nossa natureza adâmica. A maior batalha é contra a natureza adâmica. Por quê? Se você está em Cristo, você possui autoridade para paralisar as trevas. Para paralisar as trevas. E quando você entende esse conhecimento, que você vai paralisando as trevas, porque você carrega algo maior do que as trevas, você começa a descobrir que uma das maiores batalhas é o quê? A sua natureza. Aí o Satanás, ele é sábio. Você sabe que Satanás é inteligente? Ele começa a enviar alimento para a sua natureza. Ele começa a sugestionar filosofias, ideologias, ideias.
E o que começa a acontecer? Uma batalha interna, principalmente mental. Principalmente mental. E essa batalha aqui é mental. Ela começa a trazer resultados no seu organismo e você começa a aceitar sugestionamentos. Tem doenças que partem de batalha espiritual. Porque o diabo lança uma ideia e dessa ideia você começa a aceitar. Está aí o câncer. Qual é o resultado hoje do câncer? Todo mundo acha que vai o quê? Morrer. Mas quando você tem um entendimento dentro desse padrão, você começa a rejeitar. Você começa a rejeitar aquilo que Satanás sugestionou. E você começa a repreender e amarrar isso. Então, o que acontece? Nós começamos a sugestionar até para outros aquilo que o diabo está sugestionando para as nossas vidas. Ah, vai morrer. Alguém já ouviu isso? Não tem cura, gente. E o que a gente começa? Você começa, porque olha só, irmãos, manifestou um espírito. Sai em nome de Jesus. Sai, para de gracinha, vai embora. E sai. E quando você vai lidar com uma pessoa, não tem jeito mais não. Aí o que a gente tem que perder? Entre aspas, perder tempo. Querido, não pensa dessa maneira. Deus pode, Deus vai. Isso são sofismas que o diabo envia e você começa a aceitar no teu espírito. Escuta, querido, você é aquilo que você aceita ser. Se você começar a entender que você vem de Deus e que Deus habita em você, tudo aquilo que é carnal vai se render ao que é espiritual. Mas o problema é que o nosso senso de justiça é externo. E dentro de um padrão externo, a gente começa a achar que tudo que Deus faz vai ser resultante dentro daquilo que a gente está vendo. Primeiro, se é espiritual, a base tem que ser espiritual. Mas para buscar o espiritual, eu tenho que estar pautado aonde? Dentro da palavra. Esse é o nosso manual de guerra espiritual. Querido, não adianta você dizer que é crente e você não pega a Bíblia para ler. Ah, pastor, eu não entendo nada. Mentira. Não entende porque você não aceita. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, quando você tem esse entendimento, você começa a mudar a realidade da natureza, dando que você começa a mortificar e a declarar que quem habita em você é o Cristo. Escuta, aonde Cristo habita não existe outro resultado a não ser vitorioso. Eu não preciso de uma campanha, porque quem pode fazer tudo está em mim. E se está em mim, eu tenho autoridade para liberar o que Ele colocou em mim. Presta atenção, quando Deus pega Ezequiel e leva para um vale, a primeira coisa que Deus pergunta para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, o que você está vendo? Ezequiel veio e falou: só sou pulsado. Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel pega e fala: eu vejo o quê? Um vale de... Aí Deus falou para Ezequiel: você viu bem. E esses ossos podem reviver? Você acha que ali não havia uma batalha espiritual? Sim, havia. Mas qual era a maior batalha? Eu acredito que interna, mental. Meu Deus, o que eu vou falar? Eu tenho que falar o que é certo. Será que pode? Ezequiel, pode? Sim, pode. Tu sabes. Abre a boca aí. Abre a boca aí. Justiça. Deus estava mostrando para Ezequiel que o que ele precisava para vencer tudo dentro daquele vale estava nele. Aleluia. Ei, o que você precisa para vencer essa batalha não está no externo, está em você. Eu vou repetir, não, você não tem, está em você. Amém. Glória a Deus. E quando você entende o que está em você, você começa a corresponder com aquilo que está em você, ou seja, com aquele que está em você, o Cristo. Quando você começa a entender isso,
tem que haver uma mudança. Irmão, preste atenção. Eu não aceito uma pessoa dizer que está em Cristo e usar roupa curta. Usar roupa sensual. Quem usa roupa sensual é prostituta e a igreja está cheia. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que diz estar em Cristo ser ladrão, não dizimar, não ofertar, não primiciar. Agora, escuta, se você acha que pelo teu senso de justiça você está salvo, porque você prega bem, canta bem, ministra bem, ou cai rindo, ou qualquer outra coisa, você já está perdido. Porque escuta, Deus não se move pelo externo, Ele se move pelo interno. E quando isso pode ser comprovado, quando você tem frutos de justiça. Se não há fruto de justiça, eu duvido de quem está se manifestando em você. Pode ser, ou é o diabo mascarado de Espírito Santo, ou é a tua natureza, a tua alma se manifestando. Eu acho ridículo. Você quer meu exemplo? Os prostitutos da fé, porque está cheio. Principalmente mulher, bota aquelas blusinhas apertadinhas, aí aquilo vem para cima e ainda tira a foto de cima e põe um versículo bíblico. Ainda está usando o versículo bíblico para se oferecer. Sabe por quê? Porque tem que espiritualizar tudo. Sabe que a base é espiritual. Então eu tento espiritualizar a minha natureza adâmica. A natureza adâmica não se espiritualiza, se mata. Quem tenta espiritualizar o que é carnal, os seus resultados de prosperidade nunca vão acontecer, mas os seus resultados vão ser o quê? Morte. Porque a Bíblia diz que tudo que parte da carne gera morte, o que parte do Espírito gera vida. Amém. Pastor, está muito dura essa palavra. O problema é que eu vou embora. Pega o teu dia da inscrição e vai embora. Agora, se você quer ouvir a verdade, você fica. A Bíblia diz que quando eu estou em Cristo, tudo se faz novo. Aí Paulo fala assim, olha, a mente tem que ser renovada, mas a mente tem que ser renovada. Então eu começo a entender que a minha mente é um computador que precisa ser deletado sempre. Limpa sempre. Porque a mente é o que vai determinar o corpo. Se o teu corpo externaliza coisas carnais e você não consegue identificar isso, primeiro, não lê a Bíblia, porque a base de transformação é a Bíblia. Eu conheço crente que lê mais livros de seculares do que a palavra de Deus. Não, eu estou lendo o livro do Crepúsculo, né? Teve uma onda aí, né? Eles são tão... isso aí então. Aprende a fazer bruxaria, tranquilinho. Mas cadê a Bíblia? E o pior de tudo, gente que está ministrando no altar. Não tem nada a ver, pois não tem nenhum. Tu vai para o inferno bonitinho, achando que tem no céu. Ainda vai dançar no fogo, acho que está dançando no espírito, mas o diabo. Então a gente precisa começar. Então qual é a maior batalha? Vencer a gente mesmo. Porque quando nós temos o Cristo, a autoridade que nós temos paralisa o diabo. Mas como você vai paralisar você mesmo? Mudando a mentalidade. Porque se a sua mentalidade não comanda o teu corpo, isso significa que a tua mentalidade não está padronizada na palavra, mas no mundo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar enraizados. Sabe por que pessoas, isso não foi eu que Deus me deu, não, foi um apóstolo que eu ouvi. Ele disse algo, eu peguei com propriedade e eu preciso repassar isso. Ele falou, sabe por que pessoas voltam para o mundo? Porque a raiz dela está lá no mundo, não está em Cristo. Então ela tem que voltar lá para alimentar a natureza adâmica. Aí depois, como ela sentiu lapsos da área do reino, ela precisa voltar, mas com a natureza interna que ela tem. Querido, aprenda uma coisa, se você não matar quem você é hoje, isso vai predominar. O problema é quando a gente fala de morte, já estamos pensando numa morte em um padrão externo. Ninguém vai pegar, te dar um tiro, matar. Não. Eu estou falando de um contexto espiritual. Escuta, chega uma hora que a gente não suporta a nossa natureza, porque ela só nos leva para baixo. Então chega a hora da gente matar. Escuta, quem aqui anseia o ministério? Levanta a mão para eu ver. Não estou falando de pastor, né? Cada um tem uma área para atuar. Que ele não dá para atuar dentro de uma área. Principalmente se a área que Deus te colocou é visível com a natureza que você tem. Sabe por quê? Você sempre vai mascarar o que você carrega.
No púlpito você vai ser espiritual, mas fora do púlpito você vai manifestar lapsos da natureza adâmica. E o problema é que uma hora ela vai te dominar sem você perceber. Se torna tão real que quem é espiritual, que está do teu lado, vê a putrefação e você não vê. É igual gente, tem umas pessoas que parece que não toma banho, então fede, principalmente sovaco, né? Tem gente que, meu irmão, pelo amor de Deus, tem desodorante barato. É melhor sentir o cheiro do desodorante barato do que sentir, não é? E eu tinha um amigo no Rio que ele chegava perto da gente, meu irmão, quando ele chegava, ele saía, porque ele não sentia, ele fedia tanto que ele não sentia. Um dia eu tive que ser indelicado, eu falei, cara, eu sou teu amigo, vem cá, tu fede muito, por isso ninguém fica perto de você. Poxa, cara, você é hiper espiritual, você carrega Deus, você é Deus, de Deus, cara, mas não dá, você fede. Acabou a amizade, mas eu percebi que no outro culto ele estava cheirosinho. Meu irmão, ainda que você perca amigos, diga a verdade. E aí o que acontece? A natureza adâmica é assim, todo mundo está sentindo a tua natureza podre, fedorenta, mas você não sente. Sabe por quê? Você é tão espiritual no seu senso de justiça externo, porque se apoia. Gente, por muito tempo a igreja se apoiou em nós. Eu lembro que meu primeiro confronto foi com o apóstolo Brau, em Taubaté. Eu passei 15 dias com ele. E ele olhou para mim e falou assim: olha, não é porque você é cura que você está com Deus, não. Dom não justifica ninguém. O que justifica uma pessoa é o seu caráter em Cristo. Se ela tem caráter, ela tem fruto de justiça. Se ela tem fruto de justiça, ela carrega o Cristo. Aquilo foi um choque para mim. Como? Porque eu aprendi na religião que quem tem dom tem o Espírito Santo. Querido, entenda uma coisa: o Espírito Santo é selo. E o Espírito Santo me convence do pecado, do juízo e da justiça. Se você continua no mesmo padrão, é porque você não tem o Espírito Santo. Me perdoe, precisa se converter. E eu vou dizer uma coisa aqui, porque está sendo gravado: pastores e líderes precisam se converter, porque se apoiam no senso de justiça externo, justiça segundo os seus padrões, porque possui dom, porque revela, faz tudo. Deixa eu falar uma coisa: diabo revela também, mãe de santo, pai de santo revela também. Então revelação, revelar CPF e revelar nome de pessoas e o que a pessoa passou, para mim isso não é interesse, eu quero ver dar destino. Porque os que revelam, revelam para a multidão. Os que dão destino, tem que lidar com o caráter um com o outro. Quem está entendendo? Amém. Ainda bem que você tem a apostila, né? Porque o papai mudou algumas coisas aqui. Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Dentro desse contexto. Você daqui a pouco fala: o diabo está te usando, mas eu vou começar a pelejar contra a irmã. Mas a maior luta hoje é quando os principados e potestades encontram em nós legalidade para poder atuar na nossa natureza. Jezabel adora isso. Principado chamado Jezabel, ela adora manipular, controlar e dominar. Cuidado, porque às vezes o diabo vai, Jezabel vai usar alguém da tua casa para te controlar, para te dominar. Mas isso não está entendendo, só no Rio de Janeiro. Portanto, embora vivendo como seres humanos, nossa luta, nós não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Escuta isso, querido. Destruindo vãs filosofias, arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, 2 Coríntios 10, preste atenção: a autoridade nos dada para dominar a nossa mente. Então, o que nós precisamos entender é que existe uma batalha sendo travada. Tem dia que você levanta que parece que você trabalhou a noite toda. Alguém já viveu isso? Mas por que eu estou tão cansado? Porque você estava em espírito, em batalha espiritual. Essa batalha é travada entre principados e potestades. E quando você não entende essa batalha, você trava ela dentro da sua casa, discutindo com o pai, mãe, com o marido, com a esposa. Porque qual é a finalidade do diabo? Gerar dissensões. E toda dissensão é gerado a partir de um sofisma. Será que alguém dentro da sua casa chega e fala assim: você não vai ser nada, você é um derrotado, você não vai chegar a lugar nenhum?
Isso vai te irando, não vai? Vai gerando. Mas por quê? Porque será que é o irmão que está falando? Não, é o diabo que está lançando ideias, filosofias, sugestionando ao outro ideias a teu respeito. E a pior coisa é você ser gerado, ter sugestionamento de pessoas em relação àquilo que você não é. Eu pelo menos fico irado. Será que alguém aqui fica? Ou é só eu? Mas aí que está. Jesus manda a gente dar outra face. A batalha espiritual é travada entre anjos e demônios pela vida dos filhos de Deus. Em alguns casos, essa batalha pode ser sentida na jurisdição terrena. Isso pode ser visto quando a terra é afligida e assolada por terremotos, chuvas, mortes e etc. Quando não sentida na vida pessoal através de batalhas constantes. A batalha espiritual leva-nos a conhecer o nosso adversário. A Bíblia está cheia de relatos de guerra, confronto, batalhas entre homens, nações e demônios. A primeira guerra espiritual acontece entre Deus e Lúcifer. Na verdade, no início da batalha espiritual. O início da batalha espiritual, Lúcifer, ele era querubim ungido. Por causa da sua queda se inicia uma batalha espiritual. Preste atenção. Uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que essa batalha é travada entre anjos e demônios. Agora nós temos autoridade para paralisar isso. Porque a autoridade que nós temos nos dá autoridade, nos dá, melhor, legalidade para poder determinar que esses espíritos sejam expulsos do território aonde nós estamos. Agora, quando você já reparou quando a igreja começa a entrar em batalha? Se nós vamos jejuar, vamos orar, você já viu que parece que você faz aquele propósito, quando você termina o propósito, parece que começa a dar tudo errado. Alguém já viveu isso? Isso são o quê? Resultados de uma batalha que foi travada. Você começa a sentir no ambiente, você começa a sentir que há algo que parte por causa de uma guerra. Por exemplo, eu sei que na segunda-feira eu vou estar extremamente cansado, além do meu cansaço. Por quê? Porque nós estamos aqui quebrando conceitos. Nós estamos aqui ensinando. Maior do que um mover é ter o conhecimento da verdade. E esse conhecimento faz com que as trevas sejam paralisadas. Então o que as trevas estão fazendo? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, já estou sentindo dor de estômago. Não é fome, porque eu tomei café. Então eu começo, por quê? Porque o Espírito habita aqui, ó. Então todo o processo espiritual começa aqui. A Bíblia diz da onde? Do meu interior, não é isso? Fluirão rios de água viva. Então é algo espiritual. Então dentro desse padrão, eu começo a travar uma batalha espiritual. Mas entenda uma coisa, o diabo ensina você levantar para cair. Então a primeira batalha começa quando Lúcifer se enche o coração de orgulho. E ele quis tomar o lugar de Deus. Sabe como é que se inicia a rebelião? Quando você acha que você sabe mais do que o teu pastor. Você pode até saber, mas isso não lhe dá autoridade de se levantar contra eles. Sabe por quê? Porque se Deus te estabeleceu com eles, são eles que vão te dar destino. Então, a gente começa a ver todo esse padrão quando Lúcifer é expulso dos céus, né? Que isso está em Ezequiel 28, e começa a haver uma guerra. Aliás, entre aspas, uma guerra, né? Se começa a batalha espiritual, porque Deus só fez isso aqui, ó. Miguel carregado de autoridade e Lúcifer foi lançado na terra. Por isso eu digo que quem carrega o Cristo, vou repetir, quem carrega o Cristo tem gente que não entendeu. Sabe por que o diabo te vence? Porque o Cristo não é uma realidade na tua vida. Quando você carrega o Cristo em você, o diabo tem que se render. Ah, pastor, eu não consigo vencer aquele vício do cigarro, porque você não tem o Cristo dentro de você. O cigarro é mais forte do que o Cristo. Eu não consigo vencer o vício da masturbação. A masturbação é mais forte do que o Cristo.
Irmãos, quando você morre em Cristo, você ressuscita em Cristo. E quando você ressuscita nele, você tem o DNA dele. Quem está entendendo? Amém. Então existe uma batalha espiritual. E ela é uma realidade. Então quando você começa a entender isso, você começa a ver. Isso é tão real que você vê em Gênesis 3, Deus lançando uma sentença contra a serpente. Por quê? Porque a serpente conduziu o homem à queda. Havia uma batalha ali. E Deus lançou uma serpente. Olha, essa é a sentença. Escuta, nessa noite você está sendo treinado para liberar a sentença contra Satanás. Ou melhor, nessa manhã, para liberar a sentença contra Satanás. Porque maior é o que você carrega. Escuta, maior é o que você carrega. Eu estou falando isso porque Deus quer levar essa igreja a um nível maior. A um nível maior. E se você entender, então você começa a mudar. Escuta, meu irmão, quando eu vejo o diabo agindo, eu falo, peraí, deixa eu analisar se o que eu estou carregando, se o que eu estou vivendo, eu tenho legalidade. Porque às vezes a gente pode errar. Sim ou não? Sim. Estou em legalidade. Capeta, pode não ter retirada. Tira o teu focinho daqui. Porque aqui quem manda é Jesus. Gente, Cristo é maior. O diabo não é fundamento. Cristo é fundamento. Eu estou alicerçado nele. E nele ninguém pode me arrebatar. Então eu levanto as minhas mãos, porque a minha mão faz toda a diferença. E eu declaro fora. Eu declaro vida. Aí o crente está lá meio carreirado. Bebê cair, levantar, não tem uma música assim? E o crente está lá. Hoje eu estou, hoje amanhã eu estou. Ah, vou para a igreja, não estou tão desanimado. Não dá para mudar. Não muda, sabe por quê? Porque a tua realidade é adâmica. É o Adão que caiu no Éden, está dentro de tu ali, ó. A realidade dele. Mas aí eu descubro que Cristo escuta toda chave do braço que ele passa. Todas as vezes que a tua natureza adâmica se manifesta, você perde o lugar secreto. Porque a ordem é: tirem eles do Éden. Toda vez que você se lava no sangue e se alinha, o secreto, o lugar da intimidade volta para a sua vida. Preste atenção, você já reparou que o maior índice de desânimo nas nossas vidas é quando a gente está fugindo daquilo que Deus tem para a nossa vida? Quando a gente deixa de ler a palavra, quando a gente deixa de orar, você fala, eu estou muito desanimado hoje. Mas quando acontece, mano, está lendo a Bíblia? Essa semana não, pastor. Está postando um post, Aquilo, escuta, o que te alimenta? O que você come. Sim ou não? Sim. Se você falou de se alimentar do Cristo, que é a palavra, você vai comer outra coisa, da novela lá da Globo. Do filme lá. Aquilo que eu como já estrutura em mim. Ponto. Então, entenda algo. Guerra espiritual é para retomada de território. Acontece somente quando temos que tomar tudo aquilo que Satanás nos tomou. Se o diabo te tirou algo, você tem autoridade para fazer ele te devolver. Levanta suas mãos agora. Se não tem o Cristo, não levanta a mão. Mas está na hora, bem? Olha que falta para ele ter erro. Então, o que acontece? Levanta suas mãos agora. Repita comigo. O Cristo habita em mim. O Cristo habita em mim. E Ele é a expressão do reino. E Ele é a expressão do reino. Eu carrego autoridade. Eu carrego autoridade. Liberada pelo Cristo. Liberada pelo Cristo. Que já me justificou. Que já me justificou. Na cruz. Na cruz. Eu dou uma ordem agora. Eu dou uma ordem agora. Satanás. Satanás. Me restitui. Me restitui. No que você me tirou. No que você me tirou. Tudo que você me tirou. Tudo que você me tirou. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Agora. Agora. Eu dou uma ordem. Eu dou uma ordem. Solta minhas finanças. Solta minhas finanças. Solta minha família. Solta minha família. Solta o meu ministério.